A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a chamada missionária e a consolidação do Evangelho entre os povos. É um estudo do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E na lição de hoje, lição de número 6, referente ao domingo 9 de agosto de 2026, nós vamos ver a lição sob o título A Suficiência da Graça na cidade de Corinto. Eu vou ler parte do capítulo 18 de Atos, vou ler de Atos 18, de 1 a 11, mas eu te recomendo que você leia todo o capítulo. Nós estamos estudando este livro de Atos, então é importante você aproveitar essas lições para ler semanalmente pelo menos um capítulo do livro. E eu vou orar depois da leitura para que Deus abençoe a você, a sua casa. Eu quero que vocês estejam bem, que estejam alegres, que estejam no Senhor. Quero mandar um abraço em especial ao nosso irmão Jorge, que operou essa semana, já se encontra bem, graças a Deus, recuperado. E brevemente vamos contar com ele nos nossos cultos, nos alegrando com a sua presença. Vamos ler então o texto. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, te damos graças por este momento na tua presença, estudando a tua palavra. Te agradecemos também pela vida do nosso irmão Jorge, que seguraste na tua mão, deu
restauração ao teu servo, dá vida longa ao teu servo, abençoa, Senhor, teus servos que estão nos ouvindo, fortalecendo-os na graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa os seus familiares, toda a sua casa, Senhor, trazendo paz, harmonia e alegria do teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha passado nessa segunda missionária por Tessalônica, Bereia, foi para Atenas, como vimos na lição passada, que pregou ali no Areópago, e pregou sobre o Deus desconhecido, mas foi rejeitado ali naquela cidade. E agora ele vai mais ao sul da Grécia, ele chega à cidade portuária de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade rica, próspera, populosa, algo, os historiadores falam, algo entre 100 mil, 200 mil habitantes naquela cidade, ou seja, uma cidade já até de bom porte para as nossas medidas de hoje. Para nós fazermos uma comparação, Santos tem aproximadamente 500 mil habitantes. E ali naquela cidade, rica, também, como toda grande cidade, havia muita apostasia, muitos deuses, muita coisa ruim. Grandes populações permite toda sorte de imoralidade. A cidade era completamente imoral. Tinham vários deuses, entre eles a principal Afrodite, conhecida até hoje como a deusa grega do amor, mas o amor aí no sentido carnal, no sentido de sexo. Então, a cidade de Corinto era uma cidade promíscua, como são as grandes cidades no dia de hoje, onde toda a liberalidade sexual é permitida e as autoridades fecham os olhos para todo tipo de abuso que são cometidos nesta área. E ali Paulo, como sempre, ele procura as sinagogas, procura o povo judeu ali naquela cidade. O povo judeu não era de pequeno número, porque o imperador Cláudio tinha mandado, ordenado, que os judeus saíssem da cidade de Roma. E muitos se dirigiram ali para aquela cidade de Corinto, que tem não é muito longe, vamos dizer assim, de Roma. E ali estabelecidos estava um casal que vieram também de Roma, judeus, Áquila e Priscila. Esse casal, eles tinham por ofício o mesmo ofício de Paulo, que era fazer tendas. Paulo, nós já vimos anteriormente que ele, embora fosse um pregador do Evangelho, embora ele tivesse recebido ajuda da igreja em Jerusalém para fazer essas viagens missionárias, e evidentemente ali através da sua jornada os irmãos locais também o ajudavam, mas Paulo, para não ser pesado para a igreja, ele também exercia em um período do seu dia o comércio
a fabricação de tendas. Fabricava e vendia aquelas tendas que o ajudava no seu sustento. Coisa louvável para um pastor quando não fica inteiramente dependente das contribuições da igreja, embora isso tenha respaldo doutrinário na Escritura, e aqueles que o assim fazem não procedem de modo errado. Mas Paulo optou por essa situação de trabalhar e pregar o evangelho. Ali, aquele casal muito crente começou a ajudá-lo naquela missão de levar o evangelho. E eles, pregando nas sinagogas, Crispo, que era um dos principais da sinagoga, ou seja, as sinagogas tinham um corpo diretivo e Crispo era um dos principais, e ele creu. Quando Crispo creu, começou a haver uma perseguição. Os judeus frequentadores da sinagoga acreditavam que o Messias ainda não tinha vindo. O Messias prometido pelos profetas da antiga aliança. E eles ainda viviam debaixo da lei mosaica, a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. E ficaram revoltados e foram para cima de Paulo, de Áquila, Priscila, porque queriam defender de toda forma a sua antiga maneira de pensar. E Paulo ficou com medo daquela situação. O apóstolo Paulo era um ser humano, como nós. E nós temos medo. Ele teve medo. Mas aí o Espírito Santo, a graça de Deus é algo tremendo. O Espírito Santo falou a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, prega o Evangelho. É uma mensagem que nós carecemos hoje. O Evangelho está sendo ameaçado no nosso país. Pode ser que algumas portas se fechem para nós, mas nós devemos orar a Deus e se basear na graça de Deus, como Paulo creu nas palavras do Espírito Santo. Não temas, continua falando, não te cales. E muito povo ali naquela cidade creu, primeiro nas sinagogas onde Paulo pregou. Nós vimos aqui que até Crespo, um dos principais da sinagoga, acreditou em nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, dizendo que ele estava livre do sangue daqueles judeus que não creram, que estavam começando uma perseguição, foi para os gentios, foi para o povo não judeu pregar o evangelho. E também ali muitas pessoas se converteram. Diz a palavra de Deus que ali o povo, mesmo na idolatria, mesmo na promiscuidade,
alguns deles, um número considerável para fundar uma nova igreja, uma igreja poderosa em Coríntios, creu no Senhor Jesus. Então, a obra de Deus é luz nas trevas, nós não devemos temer, porque as cidades são promíscuas, o pecado abunda, não, onde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus, como diz a palavra. E Paulo ficou ali naquela cidade 1 ano e 6 meses e formou uma grande comunidade evangélica naquela cidade, que nós vamos ver depois, que Paulo chega a escrever 2 cartas àquela cidade de Coríntios que estão imortalizadas até hoje, como parte do cânon da Bíblia Sagrada. E ali aqueles judeus não conformados com a pregação do Evangelho, a conversão a Cristo de muitos judeus e gentios naquela cidade, levou Paulo diante de Galho. Galho era o procônsul romano ali, uma espécie de governador que, como Pôncio Pilatos, naquela região da Grécia, ele era o governador. E levaram ali, querendo que Paulo fosse preso, açoitado. E Galho, quando o Galho percebeu que aquelas discussões ali era a respeito da religião judaica, segundo o entendimento dele, falou: olha, eu não quero entrar na confusão desses assuntos religiosos de vocês, porque eu não entendo nada disso. Então, liberou Paulo e os seguidores do Evangelho ali naquela situação. Entre eles, tinha um outro também, que era um dos principais da sinagoga, chamado Sóstenes, que ele foi espancado, ele não se livrou de uma situação adversa como Paulo se livrou, mas não há demérito nisso. Muitas vezes os crentes são até espancados e mortos, como Paulo foi em outras ocasiões, mas ali achou por bem a graça de Deus conceder livramento a Paulo, mas Sóstenes não, por algum motivo, ele teve que passar por aquela provação e passou. E nós, desse episódio, tiramos algumas lições espirituais importantes para a nossa vida. Isso que é mais importante. É um texto que nós vemos, viagem de Paulo a Corinto, o estabelecimento da igreja, a sua união com o casal, Áquila e Priscila, alguma perseguição, Deus prometendo a ele livramento, para ele não ter medo e continuar pregando o Evangelho. E ele assim fez, e ali foi estabelecida uma das grandes igrejas da antiguidade. Então nós tiramos algumas lições disso. Primeiro, a importância da comunhão. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos, como Paulo teve ali com Áquila e Priscila. Essa comunhão com os demais irmãos da igreja, nós vemos que alguns até sofreram perseguição. Então eles se juntaram, montaram e fundaram uma igreja. Evidentemente que Paulo não fez isso sozinho, ele recebeu muita ajuda para levantar aquela obra. Nós vemos aqui também uma perseverança, uma outra lição: perseverança na chamada. Persevere, irmão, na chamada, não tenha medo, porque é uma terceira lição que nós aprendemos aqui, a proteção da soberania de Deus. A graça de Deus operou ali, então ele pode continuar avante. Então, foi importante a comunhão,
foi importante a perseverança de Paulo a respeito da sua chamada, e foi importante a proteção soberana de Deus. Isso tem algumas aplicações práticas para a nossa vida. Eu sempre procuro trazer aqui aplicações práticas. O que eu aprendo com essa lição? Quando nós lemos a Bíblia, não é um livro de história simplesmente. Aqui, embora o relato histórico dessa passagem de Paulo pela cidade de Coríntios esteja descrito, o importante é que as lições espirituais que tiramos e como nós podemos aplicar na nossa vida. Então, eu meditei e tirei 3 aplicações bastante práticas aqui. Primeiro, busque pessoas que querem fazer a obra de Deus junto com você. A obra de Deus nunca é feita sozinha. Mesmo o apóstolo Paulo, um grande pregador, um homem de Deus muito capacitado, ele procurava companheiros para o trabalho, para a evangelização. Como procurou ali e juntou-se a ele aquele casal para a obra missionária. Então você quer evangelizar, quer fazer alguma obra na igreja, procure outras pessoas, junte pessoas com você e vá adiante. Não procure fazer tudo sozinho. Permaneça fazendo a obra. É uma outra aplicação prática, mesmo quando houver oposição. Então, a obra de Deus, ela sempre vai ter oposição, é uma coisa. Todas as vezes que você vai fazer um culto, você vai fazer um trabalho de evangelização, você vai fazer um trabalho de oração, sempre vai haver oposição. Nós estamos vivendo em cidades dominadas pelo pecado. Isso tem que ficar claro para nós. Quando Paulo chegou ali em Coríntios, a cidade de Coríntios era uma cidade na imoralidade, cuja deusa era a deusa do sexo, uma coisa pesada. Não pense que mudou as coisas. Quando você quer fazer a obra de Deus, você vai encontrar oposição, seja de que maneira for, alguma coisa vai se levantar contra a obra que Deus te encaminhou para realizar. Mas não desanime, continue fazendo. Foi o que Paulo fez. Ficou com medo, mas falou, orou e Deus deu vitória. Então, que é uma terceira lição que nós tiramos aqui, uma aplicação prática. Confie na intervenção de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus, se você está com um grupo de pessoas certas para fazer essa obra de Deus, mesmo que haja oposição, confie na intervenção de Deus para abençoar essa obra. Eu tenho visto isso em toda a minha caminhada cristã, que vai para mais de 40 anos. Muitos inimigos se levantaram, muita coisa ruim aconteceu, fazendo oposição para que a obra de Deus não fosse estabelecida. Mas Deus tem dado vitória e a graça de Deus tem nos bastado para pregar o Evangelho e contribuir para os propósitos de Deus para esta terra. Que Deus te use, que você tenha coragem, que você confie na graça de Deus, que você encontre bons companheiros para fazer a obra de Deus. É o desejo de todo o meu coração para você nesta oportunidade. Que Deus te abençoe.